Dando continuidade à aula anterior, nós vamos ver agora sobre categorias de habilitação. As categorias de habilitação, elas são previstas aqui no artigo 143 do Código de Trânsito Brasileiro. E diz para nós aí, no artigo 143, que o candidato poderá se habilitar nas categorias A até E. Então, entendendo a A, a B, a C, a D e a E. Essas são as 5 categorias de habilitação que nós podemos até tirar todas, se for o caso, né? É claro que atendendo às especificações de cada uma delas. E essas categorias de habilitação, elas vão dar o direito a nós, né, conduzir esses veículos na via pública. E eu só posso conduzir um que estiver nas características da minha categoria. É isso que a gente vai ver agora. O que eu vou poder conduzir com a categoria A, B, C, D ou E. É isso que a gente vai ter que saber. Isso vai ser útil tanto para a prova teórica, porque vai ser perguntado questões para vocês, como também para a prática, para que você não conduza um veículo que você não pode. A categoria A, ela é destinada a conduzir veículos de 2 ou 3 rodas. Qualquer veículo que tem 2 ou 3 rodas, você vai poder conduzir com a categoria A. Inclusive, podendo utilizar também o sidecar, que é o carrinho acoplado à motocicleta, que a gente tem ele tanto para transporte de carga e alguns para transporte de pessoas. Então tem 2 ou 3 rodas, motocicleta, por exemplo, motoneta, inclusive ciclomotor, ou um triciclo, por exemplo, ou uma motocicleta, por exemplo, com um sidecar. Categoria B, nós temos as especificações acima de 3 rodas, né, 4 ou mais rodas, lotação até 8 lugares. Esses lugares vai ser excluindo o motorista, e peso bruto total de até 3.500 kg. Então, o que é o PBT, o peso bruto total? O PBT seria o peso do veículo mais o que ele suporta de peso. Então, nós temos aqui o veículo vazio mais o que ele suporta de peso, não pode passar de 3.500 kg. Nós temos uma exceção à regra que está previsto aqui na resolução, no artigo 143 do Código de Trânsito Brasileiro, parágrafo 2º. Fala para a gente que os condutores de categoria B, eles são autorizados a conduzir os veículos espécie motorhome ou motocasa, mas eles podem passar de 3.500, não passando de 6.000, desde que não exceda a lotação aí de 8 lugares, sem contar o condutor. Então, nesse caso, só vai poder passar de 3.500 kg e chegando até 6 no máximo, se for um motorhome. Fora isso, nós não temos mais exceções às regras. Categoria C. A categoria C é destinada a, claro que a partir da categoria B sempre vai ser mais de 4 rodas ou mais. A categoria C, a lotação até 8 lugares, igual a B. O peso bruto total pode passar de 3.500 kg, portanto nem tem limite, passa de 3.500 kg, mas caso o veículo que arraste um reboque, semi-reboque ou articulado, esse veículo não vai poder passar de 6.000. Digamos que o veículo simples pode ter o peso que for, você vai poder dirigir qualquer tipo de caminhão. Mas se você for aqui, colocar um reboque ou semi-reboque ou articulado, esse veículo não vai poder passar de 6. Então é o que você puxa, é o que você arrasta, que não vai poder passar de 6. A categoria D, ela já é destinada a transporte de pessoas. Lembrando que a C, a função é carga, peso. A gente observa que a lotação é a mesma coisa, o que muda é só o peso. A D já tem a função de ser destinada a transporte de pessoas, então a lotação fica mais de 8 lugares. Qualquer tipo de ônibus vocês vão poder dirigir. O peso bruto total fica igual a C. E articulado até 6.000, né? Na verdade, articulado até 6.000 se fosse o caso para transportar carga. Se fosse o articulado para transportar pessoas, nesse caso não poderia passar de 8 lugares também não. Então essas são as especificações para a D. A D, a única diferença aqui é a quantidade de lugares que aumenta, né, de acordo com a categoria D. A E,
na verdade seria para combinações de veículos. A categoria E não é para carga, não é para transporte de pessoas, é para combinação, né? São para 2 veículos ou mais, tanto para transportar pessoas quanto para transportar carga, se for o caso. A lotação, mais de 8 lugares, peso bruto total, mais de 3.500 kg, e o articulado pode ser utilizado tanto excedendo a 6.000 quanto excedendo a 8 lugares, como a gente vê aqui para transporte de carga, mas pode ser um ônibus articulado, por exemplo, transporte de pessoas. Então essas aí são as especificações das categorias. Então, através dessas especificações, vocês vão analisar que tipo de veículo vocês vão poder conduzir, observando o peso, observando a quantidade de lugares que ele pode transportar, observando se é ou não é um veículo articulado. Na instrução e no exame, o que é isso? Na verdade, nós temos que saber, para a prova, é claro, teórica, tanto o que dá para conduzir com o que vai ser apresentado no dia do exame. Eu desmembrei aqui para ficar mais fácil o entendimento, a compreensão. Nós temos que saber também o veículo que eu vou fazer aula e que eu vou prestar exame. Não necessariamente que eu vou poder conduzir, que o que a gente acabou de ver seria a questão da condução. E agora seria na instrução, quer dizer, qual veículo que eu vou fazer aula, qual veículo que eu vou prestar exame. Para a categoria B, eu vou ter que apresentar um veículo de 4 rodas, com aquelas especificações que a gente viu anteriormente. Mas não pode ser um quadriciclo. Quadriciclo também tem 4 rodas, mas ele não vai poder fazer aula nesse quadriciclo para tirar a categoria B. Então, geralmente as autoescolas vão comprar automóveis, os carros que se enquadram perfeitamente nessas especificações. A categoria C, eu falei para vocês que era destinada à carga. Então, no exame, eu vou fazer um veículo de carga, só que o peso mínimo na documentação dele vai ser 6.000 kg de peso bruto total. Então, o veículo, na documentação dele, vai constar pelo menos 6.000. Não pode ser mais leve que isso, não. Categoria D, a destinação é passageiro, transporte de pessoas. Então, vai ter que ser um veículo de pessoas. Então, nós vamos só que as especificações para poder fazer as aulas e o exame tem que ser no mínimo 20 lugares. Então, no caso, seria um micro-ônibus, né? Até 20 lugares é micro-ônibus, mais que isso é um ônibus. Então, geralmente, para se enquadrar, nós vamos ter um ônibus, né, um micro-ônibus, e ele tem que ser registrado com no mínimo 20 lugares sem contar o condutor. A categoria E, como a destinação é para combinação de veículos, então a gente vai ter o reboque ou semi-reboque para transportar a carga, tem que estar registrado no mínimo 6. E se for articulado, tem que ter mais de 20 lugares. Esse aqui, no caso, seria o semi-reboque, que está falando aqui. Aqui vai ter que ter no mínimo 6.000. E se for um veículo articulado, exemplo, um ônibus articulado, ele tem que ter mais de 20 lugares para poder prestar exame. Então, o exame pode ser feito tanto de transporte de pessoas ou carga, porque a E ela não tem aquela função específica. A D é passageira, a C é carga, não. Ela seria para combinação de veículos e tem que especificar aí os 6.000 reboque ou semi-reboque, o veículo articulado, mais de 20 lugares. Isso, na verdade, seria para prestar o exame. Ah, mas para que eu quero saber disso? Eu não vou comprar uma autoescola, eu vou só tirar a carteira. Mas se cai na prova sua, se cai, nós temos que acertar o máximo de questões possíveis. Então, é necessário que eu saiba para acertar as questões de prova. Para a categoria A, nós vamos ter aí veículos de 2 rodas com cilindrada acima de 120 centímetros cúbicos. Tomar cuidado em prova, que tem hora que você coloca lá, a motocicleta tem que ter 120 cilindrada para prestar exame. Na verdade, se ela tivesse 121 cilindrada, já podia prestar exame. Então não é 125, é mais de 120. Não pode ser nem 120, mas pode ser qualquer cilindrada acima disso. Para a questão da ACC, vai ser utilizado um ciclomotor de 2 rodas, só que ele tem aquela classificação, né? Até 50 cilindradas, até 50 km por hora. Esses são os termos e condições para o exame na A e na ACC. Agora nós temos aqui a mudança ou adição de categoria. O que é mudança? O que é adição de categoria? A mudança ou adição de categoria seria você acrescentar mais uma possibilidade na condição do seu veículo. A adição de categoria está relacionada a crescer, acrescentar mais uma letra à sua habilitação.
A mudança seria mudar a letra de uma para outra. De A para B, por exemplo aqui, ó, de A para B ou de B para A, é livre. Eu não preciso esperar tempo nenhum. Então estou acrescentando ali mais uma letra à minha habilitação. Lembrando que as primeiras habilitações que eu posso tirar seria a categoria A, categoria B ou as duas, né? Essas são as primeiras habilitações que eu posso tirar. Tirei uma, já posso automaticamente adicionar a outra. Automaticamente. E a partir da categoria B, já não vai dar o nome mais de adição de categoria. Vai dar o nome de mudança de categoria. Exemplo, de B para C, vai sumir o Bzinho que está na carteira, vai aparecer um C. De C para D, vai sumir o Czinho e aparecer um D. E de D para E, vai sumir o D e aparecer o E. Mas para que eu preciso saber disso? Porque a carga horária prática de direção veicular para adição de categoria pode ser que traga uma certa dúvida na hora da prova. Exemplo, a categoria A, para me adicionar ela, eu faço 15 horas aulas. A categoria B, para me adicionar ela, eu faço 20. E se na prova sua cobrar lá qual vai ser a carga horária obrigatória para mudança de categoria, a mudança vai ser da B para C, da C para D ou da D para E. E sempre a mesma carga horária, 20 horas aulas. Então, quando cai a adição de categorias, tem que especificar para vocês qual categoria que é, se é A ou se é B. E se falar mudança, vocês não precisam especificar nada, porque é sempre a mesma carga horária, de B para C, de D para E, de B para C, de C para D ou D para E. Então, isso ajudaria a gente a entender o que é adição e o que é mudança para a prova teórica. Lembrando que as possibilidades para a gente chegar nas categorias são várias. Essa é a primeira possibilidade de você chegar em todas as categorias de habilitação. Tirou a A, adicionou a B, depois mudou para C, mudou para D, mudou para E. Espera sempre um ano. Mas eu posso da B já tirar a D sem tirar a C, mas esperando 2 anos. Eu posso esperar um ano, tirar a C, depois de mais de um ano, tirar a E. Então, tentem lembrar disso aqui na prova. O único prazo de 2 anos é da B para D. Os outros prazos são um ano. Tem que saber mais o que sobre mudança ou adição de categoria. Eu tenho que saber que a categoria D e a E tem que ter pelo menos 21 anos de idade para poder se habilitar nessa categoria. As outras categorias basta que seja penalmente imputável, como a gente viu aí desde o início da aula, aquelas especificações, né? Então, nós temos aqui essas exigências. Fora isso, eu ainda não posso ter cometido nenhuma infração de trânsito de natureza grave, nenhuma gravíssima ou nem 2 médias durante os últimos 12 meses, porque se eu tiver o prontuário da infração, eu não consigo mudar ou adicionar minha categoria. Vou esperar aí, vou ter que esperar 1 ano, 12 meses para assumir o prontuário e, consequentemente, ter esse direito de tirar a carteira ou mudar minha carteira de habilitação. Aqui nós temos algumas infrações, exemplos de infrações de trânsito de natureza grave, gravíssima ou médias. Essa aqui, por exemplo, ter o veículo imobilizado ali, né, em cima da calçada ou obstruindo a circulação do pedestre é considerado infração grave, de acordo com o artigo 181 do Código. Disputar corridas, simulação, competição, instigação, nós temos infração gravíssima. Usar o veículo para arremessar sobre água ou detritos sobre os pedestres, ou até mesmo jogar, atirar na via pública objeto ou substância, nós vamos ter uma infração de trânsito de natureza média. Lembrando que para acontecer impossibilitar, na verdade, a mudança ou adição de categoria, tem que ser 2 infrações médias, não necessariamente só uma. Uma você ainda consegue, 2 que você não consegue. O reincidente são 2, não precisando ser o mesmo texto do artigo. Então só são exemplos, né? Tem muito mais infrações aí, gravíssimas, graves, médias e leves. Resolução 168, artigo 2º, parágrafo 2º. Diz para nós que o candidato ele poderá requerer simultaneamente a CC e categoria B, bem como requerer A e B, submetendo-se a um único de exame de aptidão física e mental, avaliação psicológica, desde que apto para ambos. O que quer dizer isso? Quer dizer que se você quiser tirar CC e B, você pode,
já na clínica para essa finalidade, requerer o órgão de trânsito diretamente isso, e aí B, submetendo a um único exame de aptidão física e mental, desde que você seja apto para ambos. Isso que está previsto aqui na lei, né? A resolução 168 deixa claro para a gente que tem essa possibilidade por lei. Renovação da Carteira Nacional de Habilitação. A Carteira Nacional de Habilitação ela vai ser renovada de 5 em 5 anos, até completar 65. E de 3 em 3, quando a gente passar de 65. Isso aqui no caso seria o vencimento dos exames médicos, ou dependendo da situação, até mesmo psicológicos. Caso tenha alguma doença que dificulte, né, a condução do veículo e comprometa a segurança, o prazo já determinado pode ser diminuído a proposta do médico perito examinador. Então, se o médico analisar que você tem que voltar na clínica com um tempo menor, você vai refazer seus exames com um tempo menor. Quem tem categoria C, D e E tem que fazer na sua renovação o exame chamado toxicológico, para avaliação, né, se a pessoa está com alguma substância psicoativa que determine dependência e que ofereça um risco à segurança. Para renovar, é claro, sua carteira de habilitação. Esse exame ele consegue detectar, né, até 90 dias, né, de substâncias psicoativas. Então tem que fazer o toxicológico, o exame toxicológico, e não pode ter, né, durante esse prazo de 90 dias alguma substância psicoativa, porque senão ele não renova a Carteira Nacional de Habilitação. E mesmo assim, se for reprovado, ainda tem a questão da suspensão do direito de dirigir pelo prazo de 3 meses. E seria o mesmo prazo que o teste consegue diagnosticar, né? Os últimos 3 meses aí. Curso de atualização para renovação da Carteira Nacional de Habilitação. Esse curso, na verdade, foi para quem habilitou antes de 1º de 1 de 94, no caso em Minas Gerais, e nos outros estados antes de 21 de 1 de 98. Então, nessas datas, o candidato não tinha frequentado, não tinha essa disciplina na grade curricular, nem de direção defensiva e nem de primeiros socorros. Então, ele ficava devendo esses conteúdos. Então, era só frequentar um centro de formação de condutores, fazia o curso de atualização e renovava a carteira de habilitação. Lembra que 94 e 98. Então, pelo tempo que a gente tem, o pessoal já se habilitou, né? Quem usa o veículo certamente já se adequou a essa norma aí. Veículos de aprendizagem. Nós vamos finalizar a videoaula por aqui. Próxima aula a gente vai ver aí sobre as especificações desse veículo de aprendizagem. Então, até a próxima videoaula.